Aleluia. Culto de ceia. Sabe que eu tenho falado muito com Deus, né? A respeito de, quando eu falo igreja, não só a Manaim, mas a respeito da igreja mesmo, aquilo que a igreja tem vivido nesses últimos dias, nesses últimos anos. E eu quero trazer um texto para vocês, para que a gente, nesses minutos que nós temos, trazer algo importante para a igreja, nesse culto de ceia. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Amém? Se você está com dificuldade de achar, você fala assim: eu preciso vir no discipulado ou na escola bíblica. Eu preciso, que eu não estou conseguindo encontrar o texto na Bíblia. Ó, o pessoal do discipulado aí estão craque já, hein? Tá benção, hein? Glória a Deus. Amém? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, diz assim, a palavra do Senhor, essa manhã: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fora, eu não vou lá teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, esteja vós também. É interessante que eu vou falar agora, pastor Marcos, o que aconteceu aqui agora, é o que eu vou citar. Você sabe que, alguns anos atrás, quando a gente terminava de ler um texto desse, toda a igreja se manifestava com glória a Deus. Toda a igreja se manifestava, porque olha, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim, para que onde eu estou, estejais vós também. E eu fico preocupado porque quando não tem nenhuma manifestação, pastor Marcos, é que não há expectativa. Hoje nós celebramos o culto de ceia, e vocês sabem, e eu falo sempre, que não vai ser a primeira, nem vai ser a última vez que eu vou falar, o culto de ceia é um dos cultos mais importantes que tem. Dos cultos que a gente tem no mês, o culto de ceia é o mais importante. Porque o culto de ceia, ele nos remete ao passado. Porque mostra para nós o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então a ceia do Senhor, ele nos remete lá no passado e nos mostra a cruz, o sacrifício de Cristo. A ceia do Senhor nos mostra o presente, de estarmos em comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja. E a ceia também nos traz esperança e nos faz lembrar que um dia o Senhor virá nos buscar como igreja. Aleluia. Ele virá para nos buscar como igreja. Então veja a importância da ceia. Por isso que eu sempre digo para vocês, para que isso fique cravado no coração de vocês, para que vocês entendam o valor que tem esse momento de trazermos à memória o sacrifício de Cristo, fazemos comunhão com os irmãos. Por isso nós temos o nosso café da manhã, temos o culto, comunhão,
E o nosso coração enche de esperança, porque ele disse: um dia eu voltarei. E na ministração da ceia ele fala assim: eu não beberei o fruto da vide, até aquele dia. Que dia? O dia que a igreja estiver com o noivo, o dia que a noiva estiver com o noivo. Então, nunca houve tantos sinais que provam que a vinda do Senhor está próxima, e uma delas é a frieza de coração. É quando o seu coração não consegue mais se manifestar, né? Quando há uma palavra de Deus, quando há algo lançado sobre a sua vida. E foi muito providencial a palavra que o Senhor me deu no domingo passado, falando a respeito do nosso coração. Porque o nosso coração tem que estar preparado para a volta do Senhor Jesus. Eu ainda sou de um tempo em que as mensagens principais num culto era para que a igreja estivesse preparada. Mas aí, ao passar dos anos, foi se mudando a liturgia do culto. As palavras de exortação foram sendo trocadas por palavras de motivações. As palavras de que você precisava estar em Cristo Jesus, que só Ele era suficiente para a sua vida, que você dependia totalmente dEle, foram trocadas para as palavras de que eu posso. E são essas as palavras. E se deixaram de falar da coisa mais importante, de que um dia o Senhor virá nos buscar, e que devemos estar preparados. Então, o que eu posso dizer para vocês nesse domingo, essa é aquela palavra, pastor Marcos, que tem um pastor que eu escuto ele bastante, ele fala, quando ele vai dar uma palavra de exortação para a igreja, ele fala assim: quem mandou você vir hoje aqui? Mas você sabe que toda palavra ela tem um propósito, é de um dia estarmos com o Senhor no céu. Assim como o céu é real, o inferno também é real. Então não há, ou nós estaremos no céu ou no inferno, não tem meio termo, não tem um lugar onde você vai para se preparar para depois ir para o céu, não. Então o texto que nós lemos mostra os discípulos meio, sim, eles preocupados, conversando com o Senhor Jesus, perguntando como se dará os dias, e o Senhor está falando para eles: olha, fica tranquilos, se vocês me seguirem, obedecer a minha palavra, o lugar de vocês está garantido, porque eu vou preparar lugar para vocês. E ainda o Senhor continua dizendo: ó, se vocês fizerem realmente tudo que eu peço para vocês fizerem, que vocês façam, tudo que eu estou fazendo aqui de milagres, vocês farão a mesma coisa e até mais do que eu faço. Então o Senhor aqui já estava preparando os seus discípulos para aquilo que iria acontecer, que Ele iria para a cruz, que Ele ia morrer, mas ao terceiro dia Ele iria ressuscitar. Então vamos lá. Então, por que nós estamos aqui hoje? Qual é a palavra, a mensagem que o Senhor quer nos trazer hoje, pastor? A mensagem de hoje: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Eu não sei se esta palavra vai te trazer conforto
alegria ou medo? Eu tenho que ser sincero. Se você está sentado aqui, seu coração deveria estar cheio de esperança, pulando de alegria, porque você está dentro do contexto das pessoas que Cristo estava falando: olha, eu vou preparar lugar para você, fique tranquilo. Então nós estamos aqui como igreja num só propósito. Hoje nós viemos aqui falar sobre a vinda de Cristo, mas saindo por aquela porta, amanhã cada um tem os seus afazeres, cada um tem os seus sonhos, cada um tem as suas responsabilidades, mas você não pode colocar tudo isso acima do que Deus traz para nós, do que é mais importante. O mais importante de tudo isso que você vai fazer amanhã na sua vida secular, o mais importante é que você tenha certeza de que Jesus virá buscar a sua igreja. O cristão não tem como separar a vida dele. Ou você é crente aqui e lá fora, ou não é. Ou não é. Não tem como. Então a palavra de Deus, ela é clara. O importante é que você reconheça e tenha certeza de que Jesus está voltando. Aleluia. Jesus, ele fez 3 promessas. 3 promessas. Primeira, lá em Mateus capítulo 16, o Senhor Jesus tem um diálogo com Pedro, e no versículo 18, ele disse a Pedro: Pedro, sobre essa pedra, que sou eu, Jesus, eu edificarei a minha igreja. Mateus capítulo 16, versículo 18. João 14, 16 e 17, o Senhor promete que enviaria o Consolador. Lucas 24, 49 diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei pois na cidade, até que do alto sejas revestidos de poder. Primeira promessa: edificarei a minha igreja. Segunda promessa: enviarei o Consolador. Terceira promessa: eu voltarei. O texto que nós lemos: e quando eu for, vou preparar lugar para vocês. 3 promessas: edificarei a minha igreja, enviarei o Consolador, voltarei para buscar a minha igreja. Preste atenção, são 3 promessas. A primeira já se cumpriu. Vamos, igreja, já se cumpriu. Edificarei a minha igreja. O Senhor vem, Ele morre na cruz, Ele ressuscita. Veja que Pedro, na primeira mensagem, mais de 3.000 pessoas se convertem ao Senhor, e ele começa a pregar a palavra ali, e dá início à igreja do Senhor. Edificarei a minha igreja, a igreja edificada em Cristo Jesus. A primeira promessa se cumpriu. A segunda promessa: enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, dia de Pentecostes, os discípulos são revestidos de poder do Espírito Santo de Deus. Se cumpriu a segunda, e por que eu vou duvidar que a terceira não vai se cumprir? Aleluia. Quando ele diz que ele vai voltar, aleluia, 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 aleluia. 3 promessas, 2 já se cumpriram. A expectativa de que a terceira se cumpra na minha vida e na sua vida. Aleluia. Jesus está voltando. E a salvação, ela é individual.
Você não pode levar o seu marido, a sua esposa, o seu vizinho, o seu amigo para o céu, porque quem salva é só Jesus, foi Ele que pagou o preço na cruz. E essa expectativa colocada no nosso coração, o inimigo tem tentado apagar do seu coração. Veja que a gente fala assim, os dias estão tão corridos, tão sufocantes, que parece que você não tem tempo de lembrar da palavra, de ler a Bíblia, de jejuar, de orar. Quando a gente lia a palavra do Senhor, quando falava assim, que no final dos tempos, o coração de muitos iriam se esfriar, e nós pensávamos no que, pastor Marcos? Nas pessoas do mundo, que não queriam buscar Jesus. Não, corações gelados dentro da igreja, sem perspectiva, sem esperança. A sua esperança está em Cristo, meu irmão. A sua esperança está em Cristo, minha irmã. Em quem você tem se apoiado? Em quem você tem buscado? Nós falamos nos cultos anteriores, primeiro eu falei sobre a mente, depois falei sobre o coração, o capacete da salvação, o que nos dá esperança, de que um dia tudo isso que nós vivemos nesse mundo caótico, vai passar, aleluia. E essa esperança, Fernanda, é que o Senhor virá buscar a sua igreja, e a igreja do Senhor somos nós, que estamos aqui. Talvez esse culto não termine hoje, porque o Senhor pode voltar. Enquanto nós estamos ministrando aqui, a trombeta pode soar, aleluia, e aqueles que estão preparados estarão na glória com o Senhor, aleluia. Jesus, depois da sua ressurreição, Ele aparece para os seus discípulos, e ali em Atos capítulo 1, nós temos a ascensão de Cristo aos céus. E nesse momento que Jesus está subindo aos céus, os seus discípulos em volta dele, e o Senhor começa a ir aos céus, e os discípulos começam a olhar, e aquela cena, eles ficam atemorizados, o que está acontecendo? Mas a palavra diz que 2 varões de vestes brancas falam para ele: Galileus, por que vocês estão surpresos e olhando para cima? Assim como ele está subindo, um dia ele descerá novamente, ele voltará novamente. Há promessas findas na palavra do Senhor, desde o Antigo Testamento, que Ele viria para buscar a sua igreja, aleluia. E quem Jesus vem buscar? A sua igreja, melhor, a sua noiva. E quem é a sua noiva? A igreja. E quem é a igreja? É eu e você. Aleluia, aleluia, aleluia. Talvez, pastor Marcos, a gente tenha que pregar, viu, pastor Wagner, todo domingo sobre essa palavra, que é a palavra de esperança. A nossa esperança não está amanhã em você chegar no trabalho e esperar uma promoção. Sua esperança não está naquilo que um outro presidente vai vir e vai fazer. Não. O homem busca apenas os seus próprios interesses. A nossa esperança está naquele que um dia entregou a vida dele por nós. A nossa esperança está naquele que promete e cumpre. Porque o homem faz promessas e ele não cumpre, mas o Senhor
todas as promessas que Ele faz, Ele cumpre. Aleluia. Aí você me pergunta, pastor, quando isso vai acontecer? Eu falei aqui de repente. Em Atos capítulo 1, versículo 7. Olha só. Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. 1 Tessalonicenses 5:2. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão na noite. Isso é sensacional. Eu acho tremendo quando o Senhor não fala e diz que ninguém tem autoridade para marcar a data da sua vinda. Vocês estão entendendo como o Senhor Ele quer que a gente esteja preparado todos os dias? Porque se há uma data marcada, você ia viver de qualquer maneira. Pois se eu estivesse perto, você ia vir para a igreja, você ia ficar bem. Mas não, é nos santificando dia após dia, aguardando a sua volta. Aleluia, aleluia. A palavra é muito clara. Não sabeis a data, nem hora, nem dia, para que vocês estejam preparados. Aleluia. Agora, seja sincera. Quantas vezes nessa semana você se lembrou do arrebatamento? Quantas vezes na sua caminhada como cristão, você se interessou em saber a respeito do arrebatamento? É lógico, nesses poucos minutos não tem como a gente trazer tudo. A gente pode fazer um estudo sobre escatologia aqui, aprofundado, a gente pode fazer, vai levar algumas semanas, a gente pode fazer. Mas o importante é que você entenda que Ele está voltando, e que os sinais que nós estamos vendo, guerras, onde o que é a verdade não é mais verdade, está tudo, né? Se você luta pela verdade, você já começa a ganhar alguns nomes. Se você tem princípios, você é taxado de uma pessoa, né, autoritária, de uma pessoa atrasada. Eu ainda prefiro ficar com a palavra. Eu ainda prefiro ser taxado de retrógrado, de chato, mas eu prefiro ainda viver a palavra de Deus. Porque eu entendi que só há um caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através dele. Não há outros caminhos. Não adianta. Aleluia. Nós, como crentes, devemos estar alertas. Veja que o Senhor, Ele expõe na sua palavra, nos orientando para que a gente fique em alerta. Gostei que está aqui na frente, viu? Gostei. Está vendo melhor? Amém, gostei. Evangelho de Mateus capítulo 24 diz assim, versículo 37: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Na época de Noé, o povo estava totalmente fora dos caminhos de Deus. Aí aparece um homem idoso,
120 anos, 120 anos, construindo um barco enorme, uma arca, num momento da história que nunca tinha chovido na terra. Será que a gente não seria um daqueles, pastor Wagner, que também não iria acreditar? Versículo 38, portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Aqui é uma alusão ao dia do arrebatamento. Muitos estão como nos tempos de Noé, não acreditando. Veja bem, aqui é interessante, pastora Lília, que eles estavam vendo a construção da arca, eles estavam vendo que ia acontecer alguma coisa, mas a palavra deles era somente de chacota. O Senhor tem mostrado a sua palavra, o Senhor tem mostrado o caminho, mas o povo, assim como nos tempos de Noé, não estão crendo, estão duvidando. Quantos que estariam me ouvindo falar essa palavra me estaria chamando de louco? Muitos. Versículo 39, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, e um será tomado, e deixando o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada, e outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. 3 pontos nesse texto que nós lemos. No versículo 39 vai falar sobre a distração, preocupados com apenas um momento em que vive. Eu estou falando para a igreja, não estou ministrando para as pessoas que estão no mundo. Igreja Manaim, essa palavra é para vocês. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Aleluia. Distração, preocupados apenas com o momento presente. Você pode, como eu falei aqui, na nossa vida, sim, sonhos, projetos, amém, mas que isso não seja mais importante de você se preparar para a eternidade. Segundo, nesse texto que nós lemos, Jesus virá ao mesmo tempo, quando ele fala, um estará dormindo, outro está na cama, um será levado, outro ficado. Jesus virá ao mesmo tempo para todos os crentes em todos os lugares. Aleluia. Aleluia, 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 Senhor. Oh, que temor que vem no nosso coração, porque nós estamos diante de uma igreja, pastor Marcos, quando se fala assim, a responsabilidade do pastor, a maior entre elas, é fazer o povo ficar alerta, pastor. Hein, pastor Wagner? Não é, amém, eu trago uma palavra aqui a próxima semana, sabe, para fazer você acordar amanhã de cabeça erguida, e prosseguir, e vencer, amém, mas a minha responsabilidade como pastor, é levar você ao céu, não é saber se amanhã você vai chegar com um carrão zero aqui, não é isso.
O que eu quero é que você chegue para mim e fale: pastor, eu tenho certeza que eu vou estar no céu. Aí a gente vai até comer uma pizza junto. Aleluia. Oh meu Deus. Porque quando nós estamos ministrando a palavra aqui, né, os pastores aqui ministrando a palavra, se a gente tivesse esse poder de pegar tudo assim, colocar dentro da sua cabeça, do coração, e falar assim: vai viver essa palavra, a gente fazia. Mas nós somos limitados, porque quem tem todo o poder é Jesus, não somos nós. Aleluia. Como tudo isso vai acontecer? Vai ser bonito demais. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará mediante Jesus, juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, aleluia, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Uou! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! 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 Aí eu lembrei da minha mãezinha. Eu tenho que falar dela. Que quando ela estava partindo para o Senhor, ela segurou minha mão, já falei para vocês. Ela, como se estivesse regendo um coral, ela olhou para o céu, segurou minha mão bem forte e falou: Deus cuida dos meus filhos. E ali ela deu o último suspiro dela e morreu. E eu lembrei, pastor, porque a palavra diz que ela irá ressuscitar primeiro. Aleluia. Se o Senhor Jesus vier agora nos buscar, num piscar de olhos, vamos lá, nós vamos fazer um exercício aqui. Eu vou falar 3, você pisca o olho. E aí, assim é a vinda do Senhor Jesus. 1, 2, 3, pisca o olho. Já foi. Já fomos arrebatados. E nesse piscar de olhos, aqueles que estavam mortos no Senhor foram ressuscitados, porque o seu espírito virá buscar os seus restos mortais, e ali serão transformados num corpo glorificado, igual ao do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E todos nós, e depois nós, se Jesus voltar, enquanto a gente não for com Ele, ou nesse tempo, nós seremos transformados, corpo glorificado, e nos encontramos com o Senhor nas nuvens. Aleluia. Você pode imaginar essa cena? Aleluia. Aleluia. A Bíblia é muito clara. A palavra arrebatamento, na escatologia bíblica, ela diz: tirar de repente, repentinamente, tirar com força. Aleluia. No momento em que soar a trombeta, ouviremos o nosso nome a ser chamado, e num piscar de olhos estaremos com o Senhor nas nuvens. Aleluia, aleluia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos,
mas todos seremos transformados. Aleluia. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia. Você está preparado para o arrebatamento? Como está a sua vida espiritual? Tem orado? Aí momento bom, vamos começar. Tem guardado o seu coração do mal? E que o Senhor não nos pegue despreparados. Não sabeis nem o dia e nem a hora. Aleluia, aleluia, aleluia. Vocês estão vendo como a gente precisa ouvir isso? Não é mais importante do que tudo do que a gente vive? É isso que a gente precisa ouvir. Aleluia. Mas tem mais, tem mais, tem mais. O Senhor é muito bom. Após o arrebatamento, haverá o tribunal de Cristo. Põe para mim aqui, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Aleluia. Pois todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer boas, quer más. Todos os crentes salvos em Cristo Jesus, presta atenção, preste atenção. Todos os crentes salvos em Cristo Jesus estarão todos perante o tribunal do Cordeiro. Todos. Só que esse tribunal não é para a condenação, porque todos estão salvos. É o momento onde nós vamos receber a coroa, o galardão, de acordo com as suas obras, de acordo com aquilo que você faz para o reino dos céus, você receberá o seu galardão. Todos os crentes, todos que entregaram sua vida ao Senhor Jesus, salvos em Cristo, estarão no tribunal de Cristo, e todos receberão o seu galardão. Aleluia, que dia glorioso. E eu já estou concluindo, tá? A gente queria colocar tantos detalhes, tantas coisas, mas o tempo não nos permite. Tribunal de Cristo, arrebatamento, tribunal de Cristo. Oh meu Deus, os céus à espera da noiva. Os céus à espera da noiva. Comigo aqui, não foge a atenção, fica aqui comigo. Os céus à espera da noiva. Ontem eu fui num casamento, e foi interessante que eu estava com essa palavra no coração, e aí eu fiquei prestando atenção. Então nós sentamos, foi num lugar aberto, né? Então todos convidados, sentados, e aí eu lembrei da palavra, exatamente como vai acontecer, porque o Senhor, Ele fala que Ele é o noivo, e a igreja é a noiva. Quando você vai num casamento, e você chega, quem está lá? O noivo, os convidados, o celebrante. Quem é que falta? Opa! Então há uma expectativa para a chegada da noiva. E com relação à palavra, os céus, os anjos esperam a igreja.
O celebrante, aquele que se impõe, o noivo, já está à espera da noiva. Quem falta para chegar nesse casamento? A noiva. Há uma expectativa nos céus para a chegada da noiva. Aleluia. Salmo capítulo 24, versos 7 e 8. Quando Jesus ele se ascende aos céus, depois da sua ressurreição, o texto que nós lemos, que ele conversa com os discípulos e vai aos céus. Aqueles que estão nos céus gritam: abram-se as portas antigas para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Aleluia. Oh, labaxere bacando elemanais. E depois do tribunal de Cristo, o Senhor pega a noiva e entra nas bodas do Cordeiro. E Jesus entrando com a igreja na boda dos cordeiros, aí Salmo 24, nós lemos até 8, 9, 10, vai dizer quando a igreja entra com Cristo na boda dos cordeiros: abram-se os portais, abram-se as portas antigas para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Agora a igreja está na sala das bodas. A noiva preparada, o encontro com o noivo, a celebração das bodas. Chegou o momento da festa. Aleluia, aleluia, aleluia. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Vocês estão entendendo o que vai acontecer? O Senhor, de repente, a trombeta toca, seremos arrebatados, levados ao tribunal, ali nós receberemos os nossos galardões, e dali iremos para a sala das bodas. Aqui, aonde nós, os salvos, se assentarão à mesa. Labachuricandemanais. Oh meu Deus, oh meu Deus. E nesse momento nos assentaremos à mesa, porque essa ceia aqui, ó, não será mais necessária. Aleluia. Diáconos, acabou o trabalho, não precisa mais passar o pão nem o cálice. Pastor, não preciso mais celebrar a ceia, porque o próprio Jesus vai celebrar, o próprio Jesus vai nos dar o pão e o vinho. Oh, labaxerebacanderemanaias. Aí ele pega o pão, que pão é esse que ele vai servir? Que pão é esse que ele vai servir? Ele vai pegar o pão. Esse pão é aquele pão que Elias comeu na caverna. Esse pão é o pão que os anjos foram servir ao Senhor Jesus depois do jejum. Esse pão é um maná que desceu do céu, é um pão celestial. Aleluia, 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 esse pão. E o Senhor vai nos servir e vai dizer: comam todos, porque o preço foi pago para que vocês estivessem aqui. Aleluia. Em seguida ele vai pegar o vinho e vai servir e dizer: bebam todos, porque o preço já foi pago com um sangue puro carmesim. Aleluia.
Quem é esse, o Rei da Glória? Quem é esse, o Rei da Glória? Quem é esse, o Rei da Glória? Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, a igreja vive na expectativa da vinda do Senhor Jesus. Qual é a sua expectativa? Qual é a sua expectativa a respeito da vinda do Senhor Jesus? Eu não sei como está a sua vida, eu não sei se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, eu não sei, mas a oportunidade é dada. Você que está me vendo em casa, me ouvindo, você que está aqui, não há mais tempo a perder, não há mais tempo a perder. Se você não entregou sua vida ao Senhor Jesus ainda, essa é a hora. Se tem alguém aí no nosso meio que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, se levante a sua mão, eu quero orar por você. Se você está em casa me vendo, me ouvindo, coloca no chat aí: eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, porque eu quero morar com Ele. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor, aleluia, 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 afastado dos caminhos do Senhor. Você precisa voltar, porque se você não estiver firme com o Senhor, a trombeta vai soar e você não vai ouvir o seu nome. Oh igreja, oh igreja, aleluia, Ele vem, Ele vem, Ele vem, aleluia, Ele vem, aleluia. A igreja pode ficar em pé, aleluia.